Olá, você, torcedor do Mengão, Nação Rubro-Negra! Meu canal Pedro Carlos Ferreira, o jornalista, está aqui no ar com mais notícias do Flamengo. Pedrão, que história é essa? O Xará pode sair do Flamengo por 535 milhões. O Museu Rubro-Negro foi inaugurado ontem. Essas e muito mais notícias agora no meu canal, jornalista Pedro Carlos Ferreira. Se inscreva no canal, dê seu like, aperte o sininho, não custa nada e ajuda a minha equipe e também ajuda a promover nosso canal, a trazer mais mensagens, mais informações para vocês. Ontem, o Museu Rubro-Negro, o Museu do Flamengo, foi inaugurado na sede da equipe na Gávea. O presidente Rodolfo Landim esteve presente, junto com o maior ídolo e rei do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, ou simplesmente o Galo de Quintino, Zico. O Flamengo inaugurou a sua linha do tempo. É o que o museu faz, né, de um clube. Falando sobre títulos, todos os troféus conquistados pelo clube hoje estão expostos nesse museu que fica na Avenida Borges de Medeiros, sem número, na Gávea, na Lagoa Rodrigues de Freitas, ali próximo. E você pode pegar, levar as crianças, você papai, você mamãe, você torcedor, você que também é turista aqui no Rio de Janeiro, pode vir aqui e curtir um pouco de toda a história do Flamengo no longo desses cento e poucos anos, né? Cento e tantos anos de glórias e também de títulos, porque isso aqui é Flamengo. E o presidente Rodolfo Landim foi bem enfático sobre algumas questões que o grupo de jornalistas chegou a questioná-lo. Uma delas foi sobre a venda do atacante Pedro Guilherme, ou simplesmente o Pedro, camisa 9 do Mengão. O Rodolfo Landim ficou um pouco irritado, mas respondeu à pergunta. Ele disse: o Pedro só sai do Flamengo se pagarem, chega um clube e pagarem a multa rescisória. Aí o Flamengo pode ser que venda. Caso contrário, o Pedro tem um contrato longo com o Flamengo a cumprir e não sai da Gávea. O Pedro, vale lembrar, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Ou seja, para tirar o jogador do clube, tem que pegar e pagar uma multa rescisória muito alta. E também Rodolfo Landim chegou a dizer o seguinte: primeiro, o clube que tem a intenção de levar o Pedro tem que pagar a multa e também se acertar com o jogador. Pagou a multa, se acertou com o jogador, aí ele pode pegar e jogar em qualquer clube. Segundo informações, o povo do jornalismo sempre pega e está noticiando, o Benfica de Portugal demonstrou interesse pelo jogador. Alguns dirigentes do Benfica chegaram a procurar os empresários que gerenciam a carreira do jogador. Porém, nenhuma oferta foi feita ao Flamengo. Isso aí eu deixo bem claro para vocês. Inclusive, ontem, quando o presidente Rodolfo Landim falou sobre o assunto Pedro, ele disse: olha, eu entendo que o Pedro é um assunto que está sendo muito comentado, porém aqui o assunto é inauguração do Museu do Flamengo, um museu que conta a história do Flamengo. Eu vou falar somente essa vez e não venho falar mais sobre Pedro. Pedro é jogador do Flamengo, tem contrato com o Flamengo e ele está treinando. Inclusive, o Pedro será titular amanhã na equipe de Jorge Sampaoli no jogo contra o Cuiabá. O jogo que vai ser amanhã à noite, domingo à noite, Flamengo e Cuiabá. E o Landim foi bem enfático mesmo, deixou bem claro que a vida do Pedro segue. O clima não é clima pesado entre Sampaoli e Pedro. Sampaoli, inclusive, defendeu o jogador na entrevista coletiva de quinta-feira no jogo entre Flamengo e Olímpia, aonde que foi questionado
sobre Pedro, a relação entre ele e Pedro. Ele disse bem, Pedro, eu tenho que protegê-lo. Eu sou o comandante de uma equipe e eu tenho que proteger todos os meus jogadores. Eu não falo mal de jogador A ou B. E realmente é verdade. Sampaoli, ele não comenta nada sobre jogadores. Eu mesmo acompanho muito tempo a carreira do Sampaoli, desde o Santos, Atlético Mineiro, e nunca vi o Sampaoli falar mal de atleta nenhum. E isso é uma coisa que tem que acabar dentro do jornalismo esportivo, que são as suposições, aonde que alguns jornalistas, para poder ganhar likes, para poder ganhar acesso aos seus sites, porque grande parte dos torcedores não entendem que só em você abrir a página de um determinado jornalista, ele está sendo ranqueado, pontuado pelo Google. E eles querem isso, mas a informação verdadeira poucos trazem. Inclusive, eu sou um dos poucos que trago simplesmente as matérias apuradas. Eu, Rafael Melo, Guilherme Flazueiro, Mauro Santana, o locutor bacana. Mauro Santana, um beijo no seu coração, sabe que eu amo você, amo o Guilherme. E Guilherme gravou ontem um vídeo já chegando em Cuiabá para fazer a cobertura. Eu tenho uma parceria com Guilherme Flazueiro, com Mauro Santana, onde que eu coloco a retransmissão das partidas do Flamengo, narrações de Mauro Santana, na Rádio Rio Atual, a Rádio do Esporte. Inclusive, amanhã eu estou ainda estudando se vou ou não fazer a cobertura do jogo do Vasco lá em São Januário. Tá? Eu já estou credenciado, autorizado pela CBF a estar no estádio, como também estou credenciado para fazer a cobertura do jogo do Fluminense. Independente de tudo, eu sou Flamengo. Tá? Deixo bem claro para o torcedor, muitos torcedores pegam e levam para um lado totalmente distorcido. Eu sou profissional de jornalismo e ali eu tenho que estar sendo imparcial. Mas aqui neste canal, não. Aqui é Mengão, e é Mengão, e é Mengão. E aqui é o jornalista que faz a cobertura do clube mais querido do Brasil e do mundo. Ponto. E o Pedro treinou normalmente durante os dias que lhe couberam, né? Na quinta-feira ele treinou, na parte de manhã, como a equipe do Jorge Sampaoli está sempre fazendo antes dos jogos, faz aquele treino tático, porém o Pedro não jogou. No treino de sexta-feira, Friday, o Pedro treinou na equipe titular. O Gabriel Barbosa, o Gabigol, está suspenso e não poderá participar do jogo. Uma notícia boa é que há possibilidade de Eric Pulgar ser relacionado para enfrentar o Cuiabá. Ainda não está descartada a ida dele para o jogo. Porém, Pulgar já está bem encaminhado. Outro também dentro da equipe que pode pegar e aparecer é Felipe Luiz, que estava com dores e ficou até na beira do gramado na quinta-feira, foi lá de calça, jeans, tal, ficou na beira do gramado e hoje o Felipe Luiz está pronto para enfrentar o Cuiabá. O Flamengo já parte hoje para a cidade do Campo Grande, né, no Mato Grosso, aonde que enfrentará o Cuiabá amanhã. Então, vamos pegar e focar, beleza? Eu vou ficando por aqui e qualquer novidade eu volto a qualquer momento. Isso aqui é Flamengo. Curta, se inscreva no canal, dê seu like, é de suma importância para o meu trabalho e o trabalho da minha equipe. Valeu? Um forte abraço e isso aqui é Flamengo.